Oi, pessoal! Saudações a toda a comunidade querida do Fito Pesquisa. Que bom ter vocês aqui para mais uma exploração nossa, né? No mundo incrível das plantas medicinais. Hoje o papo é sobre uma planta que, olha, muita gente já ouviu falar, Rhamnus purchiana, ou, como o pessoal conhece mais, cáscara sagrada. E para nossa conversa ficar bem embasada, a gente está com um material assim super robusto aqui. É uma publicação do Ministério da Saúde do Brasil, faz parte daquela lista da RENISO, sabe? A Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. A ideia é entender o que a ciência, por meio desse documento, conta para a gente sobre ela, de um jeito claro, acessível, para a gente usar esse conhecimento com consciência. Vamos nessa? Vamos sim. É exatamente isso. A gente vai analisar os dados, as recomendações desse material, olhando o lado prático e o científico, para entender melhor como usar a cáscara sagrada de forma segura, consciente. É uma chance legal de conectar o saber popular com o que a ciência já validou, né? Perfeito. Então, para a gente começar, de onde vem essa planta? E, mais importante, qual a parte dela que realmente se usa para fins medicinais? Pelo que eu andei lendo, é um arbusto ou uma árvore pequena lá da América do Norte, é isso? Correto. Ela é nativa de uma região que pega ali o sudoeste do Canadá e vai até o noroeste dos Estados Unidos. E a parte utilizada mesmo, segundo esse documento do Ministério e a tradição, são as cascas secas, do caule e também dos ramos. E aqui, olha, já tem um ponto super importante, que o material destaca bem. A casca não pode ser usada fresca, de jeito nenhum. Ela precisa obrigatoriamente passar por um processo de envelhecimento, guardada assim por pelo menos 1 ano depois de colher. Ou então, passar por um tratamento com calor específico, um aquecimento controlado, sabe? A uns 100, 105 graus Celsius por 1 hora. Opa, peraí. Envelhecer a casca por 1 ano ou esquentá-la desse jeito? Isso é bem específico, né? Não é toda planta que precisa disso. Mas por quê? Para que essa espera toda? Muda alguma coisa na química dela? Muda, e muda muito. É fundamental para a segurança e para a eficácia. É que as cascas frescas da cáscara sagrada, elas têm umas substâncias, um tipo de composto chamado antrona. E essas antronas, olha, são muito irritantes para o nosso sistema digestivo. Se usar a casca fresca, pode dar cólica muito forte, sabe? Aquelas dores intensas, náusea, vômito, bem desagradável mesmo. O processo de envelhecer, o aquecimento que eu falei, ele transforma essas antronas em outros compostos, principalmente nas antraquinonas e seus derivados, como os famosos cascarosídeos. São esses compostos, digamos, amadurecidos, que dão um efeito laxante de um jeito mais suave, mais seguro, que é o que a gente busca. Então essa etapa de preparar a casca não é um detalhe, é regra de segurança mesmo, baseada na química da planta. Ah, entendi. Faz todo sentido. Então, o segredo para usar com segurança já começa na matéria-prima. Tem que ser a casca envelhecida ou tratada com calor. Ok. Com a casca preparada direitinho, qual é a principal aplicação que tanto o povo usa quanto a ciência reconhece, segundo o nosso guia aqui, o documento? Eu imagino que seja o efeito laxante, né? Ela é super famosa por isso. Exatamente isso. O uso mais conhecido, mais estabelecido, tanto pela tradição quanto pela validação científica que está no documento do Ministério. E até em normas da Anvisa, tipo a Instrução Normativa número 2 de 2014. É como laxante. Mas especificamente, veja bem, para o tratamento da constipação ocasional. Aquela prisão de ventre que aparece de vez em quando, sabe? Não a crônica, do dia a dia. A Anvisa até já usou o termo constipação eventual em regras mais antigas. E os responsáveis por essa ação são aqueles compostos que a gente falou, os derivados antracênicos ou hidroxiantracênicos, principalmente os cascarosídeos. Eles são tão chave que a legislação usa eles como marcadores para garantir a qualidade, a dose certa dos produtos. A ação deles acontece mais lá no intestino grosso, no cólon. Basicamente, eles agem de 2 formas juntas. Primeiro, eles dão uma estimulada nos movimentos do intestino, sabe? O peristaltismo. Aceleram a passagem das fezes. E segundo, eles mexem no equilíbrio de água e eletrólitos ali na parede do intestino.
Isso faz com que mais água fique retida dentro do intestino. Aí as fezes ficam mais macias, mais fáceis de sair. É um mecanismo bem direcionado para isso. Claríssimo, entendi o mecanismo. Ela meio que dá uma acordada no intestino e ainda ajuda a segurar a água para facilitar as coisas. Mas, como a gente sempre fala aqui no Fitopesquisa, né? O poder das plantas sempre vem junto com a necessidade de saber usar, de ter responsabilidade. Se ela tem essa ação tão forte, imagino que tem cuidados importantes. O que o documento do Ministério alerta sobre a segurança no uso da cáscara sagrada? Acho que aqui a conversa fica ainda mais interessante, porque é onde a gente separa o uso que ajuda do uso que pode dar problema. Sim, e é fundamental falar disso com equilíbrio. Não é para assustar ninguém, mas para informar, para ter respeito pela planta. O documento do Ministério e as normas da Anvisa são bem claros nisso. O uso da cáscara sagrada tem que ser pontual. Para coisa rápida, sabe? Curto período. Para tratar a constipação ocasional, a recomendação geral é não passar de uma semana de uso direto. O uso crônico, ou seja, usar por muito tempo ou de forma abusiva, é fortemente desaconselhado. Não é para isso. E tem situações que ela é contraindicada mesmo. Não pode usar se tiver suspeita ou diagnóstico de obstrução intestinal, sabe? Intestino entupido. Nem se a pessoa estiver numa crise de doença inflamatória intestinal, tipo doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, apendicite ou aquelas dores fortes na barriga sem saber o que é, também não pode. Outra coisa, pessoas com doença renal grave precisam evitar, pelo risco de piorar o desequilíbrio dos eletrólitos. Também não pode usar na gravidez, porque os compostos podem afetar o bebê, né? E nem na amamentação, porque eles podem passar para o leite. E para crianças pequenas, menores de 10 ou 12 anos, a idade exata varia um pouquinho conforme a referência no documento, também não é recomendado. Quem tem problema no fígado também precisa ter cautela, ainda mais se pensar em usar por mais tempo. A regra geral é, se o sistema digestivo ou o sistema excretor já está meio sensível, ou se é uma fase delicada da vida, como gravidez ou infância, melhor não arriscar. Entendi a lógica. É proteger quem já está mais vulnerável, né? Faz sentido. E sobre os riscos de usar por muito tempo, que você disse que é desaconselhado, o documento explica o que pode acontecer se alguém insistir em usar a cáscara sagrada direto ou em dose alta? Explica sim, e são informações muito importantes para o uso consciente. O uso crônico de laxantes estimulantes, como a cáscara sagrada, pode levar, olha só, a um desequilíbrio de água e eletrólitos no corpo. O mais preocupante é a perda de potássio. Essa condição se chama hipocalemia. E potássio baixo pode mexer com a função dos músculos, inclusive do coração, o que é perigoso. Outro risco de usar demais é desenvolver o que chamam de cólon catártico. Nessa situação, o intestino grosso perde a força, a capacidade de contrair normalmente. Ele fica meio que dependente do laxante para funcionar. É como se o intestino ficasse preguiçoso ou até danificado por causa daquele estímulo artificial constante. Nossa, o cólon catártico, o intestino fica dependente mesmo? Exato. E o documento também cita a pseudomelanose coli. O nome assusta um pouco, mas geralmente é uma condição benigna. É uma pigmentação escura que aparece na parede do cólon, que dá para ver na colonoscopia. Ela é vista como um sinal de que a pessoa está usando laxantes desse tipo, ou antraquinônicos. Mas a boa notícia é que normalmente some quando a pessoa para de usar. Claro, tem os efeitos mais comuns, né? Principalmente se a dose for alta ou se a casca não for bem preparada. Desconforto na barriga, cólica, diarreia. Pode acontecer também de a urina mudar de cor, ficar mais escura, amarelada, avermelhada, mas isso geralmente não é grave. E aqui vale um comentário informativo, sem alarme, tá? A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC, que é ligada ao OMS, classificou a Rhamnus purtiana no grupo 2B. Isso significa possivelmente carcinogênico para humanos. Além disso, lá nos Estados Unidos, a FDA tirou a cáscara sagrada da lista de laxantes vendidos sem receita em 2002. Eles consideraram que, na época, não tinha dado o suficiente para dizer que ela era geralmente reconhecida como segura e eficaz. Isso não quer dizer que tomar cáscara sagrada por uma semana para resolver uma prisão de ventre vai causar câncer de jeito nenhum.
mas reforça muito aquela mensagem principal. Use só quando precisar, por pouco tempo, na dose certa. O risco maior está ligado ao uso crônico, ao abuso. O documento também cita uns relatos raros na literatura científica que ligaram o uso, provavelmente inadequado, a problema no fígado, tipo hepatotoxicidade, e nos rins, tipo nefrite. Uau, quanta informação importante sobre segurança! Fica bem claro que é uma ferramenta potente, sim, mas que exige muito respeito e moderação. É útil para uma situação bem específica, a constipação ocasional, mas com certeza não é algo para tomar todo dia, né? Isso me faz pensar, e a interação com outros remédios? Se a pessoa está tomando outras coisas, precisa se preocupar ao usar a cáscara sagrada? Precisa sim. É outra camada de cuidado importante. As interações existem e são relevantes, viu? Principalmente por causa daquele risco de perder potássio, a hipocalemia, que a gente já falou. Se a pessoa usa a cáscara sagrada junto com certos diuréticos, especialmente os tiazídicos que são muito usados para pressão alta, ou com corticoides tipo prednisona, ou ainda com remédios para o coração, como a digoxina e alguns antiarrítmicos, aí o risco de problema aumenta. A baixa de potássio causada pela cáscara sagrada pode fazer com que os efeitos tóxicos desses outros remédios fiquem mais fortes. Por isso, essa combinação tem que ser evitada. Ou, se for muito necessária, só com acompanhamento médico bem de perto, monitorando o potássio no sangue. Ah, entendi. Potencializa o risco de outros remédios? Exatamente. E, além dessa questão do potássio, tem um ponto mais geral. Como a cáscara sagrada acelera o trânsito no intestino, existe a possibilidade dela diminuir a absorção de outros remédios que a pessoa toma pela boca junto com ela. Se outro remédio passa muito rápido pelo intestino, pode não dar tempo dele ser absorvido direito para fazer efeito. Por isso, uma dica prática do documento é tomar a cáscara sagrada com intervalo de algumas horas dos outros remédios. O documento até cita um estudo que olhou uma via específica de metabolismo lá no fígado e sugeriu baixo risco de interação por essa via. Mas a preocupação geral com a velocidade do intestino e com o potássio continuam sendo os pontos principais para ficar atento. Entendido. Então, além de cuidar do uso dela sozinha, tem que pensar no que mais a pessoa está usando. Nossa, usar planta medicinal com informação faz toda a diferença mesmo. Diante de tudo isso que a gente conversou, olhando para esse documento do Ministério da Saúde, qual seria a grande conclusão? Como a gente pode encarar a cáscara sagrada de forma responsável, sabe? Aproveitando o que ela tem de bom sem cair nessas armadilhas do uso errado. Olha, a conclusão principal, e eu acho que é a que mais ajuda as pessoas, é que a cáscara sagrada é sim uma planta medicinal com um histórico de uso tradicional super longo e importante como laxante. E o melhor, essa ação é confirmada pela ciência hoje por causa daqueles compostos antracênicos, como os cascarosídeos. Porém, e aqui está o pulo do gato para o uso consciente, ela deve ser usada só para episódios de constipação ocasional. Não é para usar todo dia, nem para manter o intestino funcionando. Não é para isso. Uso pontual mesmo. Isso, pontual. E para garantir que esse uso seja seguro e responsável, tem uns pontos que não dá para negociar. Primeiro, a matéria-prima certa. Só usar a casca seca do caule e dos ramos que foi envelhecida direitinho, pelo menos 1 ano, ou tratada com calor. Nada de casca fresca. Segundo, a dose certa. O documento e a lei indicam uma dose por dia que dê o equivalente a 20 a 30 miligramas de derivados hidroxiantracênicos. Tem que seguir a recomendação do produto que comprar ou a orientação do profissional. Terceiro, o tempo de uso limitado. Regra geral, no máximo 1 semana seguida para resolver aquele episódio de constipação. Se não resolver, tem que investigar a causa com um profissional de saúde. Faz sentido investigar se o problema é outro. Exato. É fundamental evitar o uso crônico. Os riscos que a gente discutiu, a chance do intestino ficar dependente, o cólon catártico, o desequilíbrio de eletrólitos com a perda de potássio e os riscos potenciais de toxicidade a longo prazo são reais. Precisam ser levados a sério. As contraindicações também têm que ser respeitadas à risca. Obstrução intestinal, doença inflamatória ativa, gravidez, amamentação, crianças pequenas, etc. E claro, reforçando o que a gente sempre diz, consultar um profissional de saúde antes de começar a usar é sempre a melhor ideia.
Um médico, um farmacêutico que entenda de fitoterapia, principalmente se a pessoa já tem alguma doença, se usa outros remédios, se está grávida ou amamentando ou se pensa em usar em criança, acima da idade mínima e com orientação, claro. A ciência, como a gente vê nesse documento técnico, não serve para proibir, mas para iluminar o caminho. Mostra os benefícios, mostra os riscos e permite que a gente faça escolhas mais seguras e conscientes para a nossa saúde. É usar a informação a nosso favor. Que análise fantástica, super equilibrada. Muito obrigada por guiar a gente por esses pontos tão cruciais do documento. A gente espera que essa conversa tenha sido útil e esclarecedora para toda a comunidade fitopesquisa. A mensagem que fica é: continuem buscando conhecimento, pessoal. Ele é a chave para a gente usar as plantas medicinais com segurança, com eficácia e com respeito. E um lembrete importante aqui. O que a gente fez hoje foi uma leitura comentada, uma análise baseada nesse documento específico do Ministério da Saúde sobre a cáscara sagrada. A gente se esforçou muito para trazer a informação com precisão, com clareza, mas, interpretações sempre podem acontecer. Por isso, o nosso convite é forte. Não parem aqui, busquem o artigo completo, a gente vai deixar o link na descrição, tá? Leiam o documento original, explorem os detalhes, tentem se familiarizar com a linguagem científica. É um exercício ótimo para aprofundar o que a gente discutiu, para validar e para ganhar mais autonomia nesse conhecimento. Contamos com vocês nas próximas análises. E para a gente fechar com uma reflexão, que tal? Inspirada numa nota que tem no próprio documento, ele menciona rapidinho que alguns povos nativos lá da América do Norte usavam a cáscara sagrada não só como laxante, mas para outras coisas também. Tipo para aliviar dor de reumatismo ou até para ajudar a cicatrizar a ferida. Hoje, o foco da ciência e das regras está quase todo no efeito laxante, por causa daqueles compostos antracênicos que são bem conhecidos. Mas essa variedade de usos tradicionais, junto com a complexidade química da planta, porque ela tem outros compostos também, fenóis, taninos, ácidos graxos, isso faz a gente pensar, Será que pesquisas futuras poderiam descobrir outros potenciais da cáscara sagrada? Talvez ligados a esses outros usos ou a compostos que a gente estuda menos hoje? Fica aí o convite para a gente refletir sobre o tanto de conhecimento que a sabedoria tradicional ainda pode oferecer quando a gente investiga com as ferramentas da ciência. O universo de possibilidades pode estar ali, esperando para ser redescoberto.